Pam, para, pá, pá. Ô, terça-feira fria em São Paulo, hein? Estamos nós começando mais uma Live Success. Meu nome é Filipão, nós somos da Success. A Success é uma empresa que trabalha 100% com emissoras de rádio. Então a gente representa emissoras de rádio aqui no mercado de São Paulo junto às agências de publicidade e a gente está sempre fazendo uma live que de alguma forma é ligada à música, é ligada ao rádio. Sejam todos bem-vindos, Chantilly, Adriane, lembrando a todo mundo, ainda mais hoje que nós vamos ter um negócio diferente aqui. Então quem quiser fazer pergunta vai ter que clicar aí na interrogaçãozinha, manda e eu coloco aqui para nossa convidada de hoje, tá bom? Então é isso, vamos nos preparar aqui porque a convidada de hoje é super especial. Ah, trem, viu? E eu me sinto um privilegiado porque ela é difícil para fazer uma live, para fazer uma entrevista. Então, eu tenho certeza que eu posso me considerar aqui um super privilegiado de estar recebendo ela aqui hoje. Vamos procurar aqui. Já está na área, o pessoal está chegando, vamos chegando todo mundo devagarinho, mas a gente não vai perder tempo não. É bicho do mato, ela é difícil, então a gente tem que aproveitar e fisgar aqui de uma vez. Minha querida Ana Butler, muito boa noite, tudo bem? Tudo, querido, e você? Tudo, querido, e você? Tudo jóia, tá me ouvindo bem, tá chegando bem aí? Super ouvindo bem. Antes de... Super ouvindo bem. Tem um delayzinho, Tem um mas tá na boa. delayzinho, mas tá na boa. Tem um delayzinho meu para você? Não, meu, Você sabe que hoje... Não, meu não, de mim pra mim mesmo. De você para você mesmo. Mas você se entende, né? entendo. Entendo. Sim, Sim. Muito bem, minha querida, antes de mais nada, eu queria te agradecer demais. Eu sei que é difícil fisgar a Ana Butler para falar. Inclusive, minha filha, se você for procurar Ana Butler, perguntar para o Google, porque todo mundo fala assim, pergunte ao Google. O Google, ele corta um dobrado. Não, A Ana Butler... Não, tem mais coisinhas. Tem mais coisinhas lá. Por quê? Ana Butler é low profile, é tímida, porque a importância que você tem na cena musical... Não. Eu não sou nada tímida. Eu não sou nada tímida com com amigos e família, pelo contrário. Até demais, a minha mãe Até diz. demais, a minha mãe Mas diz. eu sou Mas super- eu sou tô morrendo de super... vergonha Eu tô agora. morrendo de vergonha agora. Tá com vergonha? Eu tenho Não vergonha. fica, não. Eu tenho vergonha, eu sou Eu é que estou com vergonha de estar falando com você, minha querida. Então vamos embora, vamos quebrar esse gelo contando história. Vamos. Eu queria contar. Então, já que é tão difícil, então eu quero começar bem no inicinho, antes de você entrar nessa cena da música. Como é que foi a história da Ana Butler? Até chegar na música. O que você fez? Por onde passou? O que aconteceu? Eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca, Fluminense, próximo Fluminense. Carioquíssima, nascida em Botafogo. Criado Criado em Copacabana. E até um belo dia que E até um belo dia que a minha mãe resolveu pegar os 5 filhos e passar férias nos Estados Unidos. Eu vivi com 3 anos e meio na casa do meu tio que estava morando lá, que eles estavam transferidos pela IBM. pela IBM. Depois disso, meu pai foi transferido para São Paulo. Aí eu vim morar em São Paulo. E aquela coisa de estudar na escola americana. Eu era a pior aluna do mundo. Quando eu terminei a escola, minha mãe falou, ó, minha filha vai trabalhar, porque eu não vou pagar a faculdade, nem cursinho. Daí eu fui trabalhar dando aula de inglês. Dei aula de inglês. Num curso aqui, conhecendo empresas. Amei no começo, depois eu comecei a ficar muito infeliz. E daí um dia meu tio... Aí eu resolvi que eu ia fazer cursinho. E a minha mãe falou, minha filha, por que você está jogando dinheiro fora? Você não vai nem conseguir chegar na aula. Você não vai acordar. Você não acorda. Bom, lá fui eu pro cursinho. Entrei numa faculdade. E daí, quando eu estava iniciando aqui nessa faculdade, eu resolvi ir atrás
de um namorado meu da escola americana que estava morando fora. Não, mas peraí, antes disso. Daí, depois eu estava dando aula de inglês, muito infeliz, e meu tio falou assim, minha filha, você queria fazer o que da vida? Eu quero trabalhar com música. Ele falou, mas o que você quer fazer? Mas o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Trabalhar no jornal, Posso trabalhar no jornal, na revista, no rádio, contanto que eu trabalho com música. E daí ele me apresentou para uma menina que tinha feito do primeiro Rock in Rio. E daí eu fui fazer uma entrevista com uma empresa que convidava, contratava as intérpretes das bandas. Eu achei muito interessante porque a entrevista não foi em inglês. Como é que vão me contratar? Como é que vão me contratar para ser intérprete de banda? Entrevista em português. Bom, daí em dezembro, elas me ligaram e falaram, olha, querida, não tem vaga para intérprete, mas a gente tem vaga para vir ficar no lobby do hotel. Era o Hollywood Rock. Eu tô com esse delay que tá me deixando louca. Eu tô... Por isso que eu sou retardada. Mas tá indo bem. Tá indo bem. Pra mim tá meio esquisito, mas enfim, vamos lá, vou tentar me relevar. Daí, ela falou, mas tem vaga na recepção do hotel para preencher cartão de check-in dos artistas. Você topa? Eu falei, óbvio que eu topo. Aí eu fui. Fui lá. E um belo dia tô eu lá preenchendo os cartões, achando tudo lindo. Chega uma gringa, porque não tinha Google, não tinha nada, né? Então eu ficava numa mesa no lobby do hotel, literalmente. E daí o cara, naquela época, você deve saber, mas não é. A gente não tinha ainda conhecimento técnico para montar os festivais. Então, os promotores contratavam os gringos para virem aqui. Todo mundo de fora. A parte técnica toda era de fora. E quem tomava conta dessa parte toda era um cara chamado Jerry Stickles. Que era um bonachão, barrigudo, que tinha uma secretária, Lourdes, que era uma cubana, e a mulher dele, uma californiana. Super bacana na dela. E essa Lourdes, que era bem espiritada, um dia começou a conversar comigo e falou, vem cá, você fala inglês, por que você tá aqui e não tá com banda? Eu falei, ela falou, então você vai ficar com o pessoal do Bon Jovi, que é o pior produtor, o mais difícil é o tour manager do Bon Jovi. E daí lá fui eu ficar, tomar conta do ser produtora, né? Bon Jovi, durante esse cara que era o tour manager. Bom, anos depois, a Anta aqui foi descobrir que o Jerry Stickles foi tour manager do Jimi Hendrix. Caramba, já merecia uma foto. Foi ele que descobriu o Jimi Hendrix morto. O cara era uma lenda. Super querido, muito querido. Bom, eu vou encurtar, porque senão, meu filho, a gente vai ficar aqui até 2003. Mas é assim. Quando eu tava no Rio, com o Bon Jovi, chegou uma equipe falando que era uma equipe da MTV. Peraí, que meu sobrinho mandando recado, meu filho. Começa. Tá com muito eco. Com eco também. Quer que eu entre de novo? Você tá com eco? Por que será esse eco? Minha filha tá me mandando WhatsApp falando que eu tô com eco. Certo. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar e vou te chamar de novo. Vamos ver se melhora? O eco é só seu. Então tá, vamos ver aqui, peraí. Felipe, tô aí. Deixa eu... vou fazer o teste aqui agora. Vamos ver se vai sumir esse eco aqui. Falando de produção no Brasil, tinha que chamar os gringos. Alô? Estão me ouvindo sem eco? Alguém fala alguma coisa aqui no WhatsApp? Alô, câmbio. Melhorou o eco? Para mim passou. Alô, família. Mim também não tem. Alô, Felipe. Estamos bem? Tá me ouvindo com eco ainda? Passou o eco? Dá uma olhada lá naquele eco lá. Melhorou? Liga. Passou. Meu sobrinho falou que tá bem melhor. Felipe, tá então, melhor pronto. Ou passou o eco? Não é melhor, tem que não ter eco. Bom, enfim. Então vamos nós.
E daí, quando eu cheguei, eu estava lá no Rio, com o pessoal dentro do camarim, alguém chega, um segurança, fala, Ana, tem um pessoal da MTV americano dizendo que tem uma entrevista marcada com a banda. Fui falar. Aí chega uma gringa louca, chamada Débora. Oi, tudo bem? Falando português também. A gente tem uma entrevista marcada. Eu falei, então, passou. Meu sobrinho falou que passou, tá sem eco. Pronto. Ai, graças a Deus. Aí, tá vendo? Botei o fone, resolveu. E daí, então, essa gringa entrou, ela tinha marcado com o empresário deles, né, lá fora, e tinha esse horário, ninguém tinha me passado. Eu sempre fui meio mandona, metida, então barrava as pessoas. Daí entrou e eles fizeram a matéria, ela falou, eu tô abrindo, isso foi em janeiro de 90. Ela falou, eu tô abrindo a MTV americana, eu tô abrindo a MTV aqui no Brasil. E a MTV era tipo um sonho, mas eu estava tão encantada, tão envolvida naquilo que eu estava vivendo que eu não dei muita bola. Daí, então, foram os 10 dias mais incríveis da minha vida, que eu fiquei com eles, porque eles faziam naquela época um fim de semana em São Paulo, uma semana de folga e um fim de semana no Rio. Bom, corta isso, 2 meses. Aí, no mês seguinte, me chamaram para trabalhar de produtora num festival de dança. Quase me joguei de tédio. Eu falei, não é para mim essa vida, eu tenho que ser da música. E daí, em abril de 90, quando o Paul McCartney veio para o Brasil, me chamaram para trabalhar com ele. Eu vou pular todas essas histórias, porque senão a gente não vai chegar na MTV. Daí, o que aconteceu? Eu fui atrás do pai do meu filho, que estava morando em Los Angeles, trabalhando numa gravadora. Eu não tinha filho ainda, mas era meu namoradinho de escola, e ele estava lá trabalhando numa gravadora, tinha se mudado para Los Angeles, só que era uma vida muito precária. A gente não tinha geladeira, era bem começando, 22, 23 anos, né? E aí ele falava, vamos casar? Eu falava, putz, eu não vou casar e morar aqui. Eu não quero green card, não quero morar aqui. É muito ruim, é muito sofrido, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para fazer nada. Aí ele falou, então tá. Eu falei, olha, você quer casar? Se você me levar no show da Aerosmith, que vai ter em setembro, e prometer para mim que a gente vai morar no Brasil, aí eu caso com você. E eu te arranjo um emprego legal lá, porque eu tenho uma amigona, eu conheci uma menina que falou que está trazendo a MTV para o Brasil, eu vou achar ela. Daí eu liguei para a Débora. E a Débora falou, nossa, Ana, eu estava atrás de você, eu preciso de uma assistente. Falei, putz, eu estou morando em Los Angeles, agora eu não... Estou procurando emprego pro meu namorado. Ela falou, bom, eu vou te dar o telefone de umas gravadoras. Daí ele começou a procurar as gravadoras, a gente começou esse processo, casamos em Las Vegas, um dia depois do show do Aerosmith, que a gente penetrou, que era com Elvis Presley, Marilyn Monroe, tudo não, presente. Porque a gente não tinha dinheiro para nada disso. Você tem que ter grana para alugar essas coisas, entendeu? Você tem que ter grana celebridade. Então a gente só tinha um cara muito engraçado tocando no piano desdentado, My Endless Love. Eu estava de uma ressaca antológica do show do Aerosmith. Casamos, não tínhamos dinheiro nem para continuar no motel que a gente estava, então eu troquei de roupa no meio do... A gente da parou igreja, para botar gasolina no carro. Da capela. Era uma capelinha e eu escolhi porque estava escrito John Bon Jovi se casou aqui. Eu falei, casou aqui. Então, é um sinal. É um sinal. Então lá vou eu casar. Bom... Daí a gente voltou para Los Angeles e no final do ano eu vim para o Brasil. E daí eu procurei a Débora. Ela falou, olha, eu não tenho mais emprego de assistente, mas eu tenho uma vaga de secretária. Você quer? Eu falei, óbvio que eu quero. Tô assim dentro. Eu entrei na MTV em dezembro de 1990. Mas você pulou a parte, tudo bem, não volta não, porque senão já não vai tempo. Você pulou a parte que o Paul McCartney chegou para você e falou assim, e aí, o que você achou do show? Como é que você sabe disso? Me contaram, eu tenho informações, tenho informantes. Felipe, você fez o seu dever de casa? É verdade, ué. O Ringo Starr me contou. Me fala uma coisa, você entrou na MTV, Ana, no inicinho, no comecinho, onde estava... tudo começando, tudo novidade. Quais foram os grandes desafios
de abrir a MTV Brasil? Qual você acha que foi o seu eu vou te falar grande que, perrengue? Quem começou desde o começo, as pessoas começaram em janeiro e fevereiro de 1990, né? Eu não sabia nem que tinha MTV ainda. Eu ainda estava lá fazendo Bon Jovi, descobrindo o que estava acontecendo. Então, o meu departamento, por exemplo, que era muito estratégico, era a Débora Cohen e a Carol Maluf. Eram as duas. A Carol ia para o Rio e ficava sentada na porta das gravadoras, implorando para darem clipe para a gente passar, sabe? Que coisa, olha só. Elas cortaram um dobrado, porque eu estava até falando isso outro dia com alguém. A gente estava tendo essa discussão. Agora que a MTV acabou, que vai fazer 30 anos, tem um monte de discussão inútil que a gente tem, ridícula, sobre eu detesto olhar para as coisas do passado e ficar pensando o que eu podia... É verdade. Mas alguém falou que podia ter tocado mais música brasileira. Eu acho que era com a Cris Lobo, diretora de produção, que começou junto comigo, no jornalista, né? E mais alguém. Falei, gente, a gente não tinha como ter tocado. Porque a gente brigava pra caramba. Porque eu pensava uma coisa do acústico, o Zico e a Cris pensavam às vezes outra, André Mantovani também, mas depois que acaba o jogo é cheio de comentarista, né? De placar finalizado, né? A gente não tinha grana para nada, era tudo um perrengue, filha da puta, a gente não fazia, era tudo difícil, não tinha audiência. E não tinha VJ, não existia VJ. Não, que eu tô falando assim, e isso é um dos motivos que a gente passava perrengue, porque não tinha, era traço na audiência. Agora todo mundo assistia MTV, a MTV formou todo mundo. Eu olho e falo, onde é que vocês estavam, né, naquela época? Mas enfim. O que eu estava te falando antes, gente? Tô gaga. Do perrengue. Então, Carol, aí eu estava falando, o que acontece? A MTV americana já existia um tempo e as gravadoras já faziam clipe. A gente tinha que ter a programação com videoclipe. Não tinha nem tanto programa na época. E clipe brasileiro, as pessoas faziam para passar no Fantástico, para passar no sei lá onde que agora. Não tinha demanda. Era então não tinha como também. A MTV tinha que ser mais brasileira. A gente era o que dava para ser, cara. E me fala Você participou da escolha das VJs ali, dos VJs no início? Quando você chegou, já estava Astrid, essa turma toda já estava montada ali? A única coisa que eu, Ana, que também não tem nada a ver com o meu departamento, mas eu fiquei 18 anos, né? A Débora ficou mais 6 meses e foi trabalhar na Warner no Rio. Ela amava o Rio, teve um convite para ser gerente de marketing, ela foi. E a Carol saiu em 93, no final. Então, eu saí no final de 2008. Eu fiquei 18 anos, né? É uma vida. Então, no final, eu já estava bem metida. Então, quem trouxe o Gordo para a MTV fui eu, João Gordo. Porque eu conheci ele, coitadinho, e a Lê, que depois trabalhou comigo, os dois estavam na porta do Maxud esperando o Azel Seven, os Nirvana, aquelas confusão toda. E eu fiquei com pena. Eu falei, as Azel Seven vão almoçar lá na MTV, vocês não querem ir também? E daí o Gordo, aquela coisa marrenta que ele era sempre, um dia ele me ligou e falou, tem ideia de um programa. Aí eu fui com ele, com o André Weissman, que era meu chefe na época, diretor de programação, e o Gordo começou a dar ideia dos programas que ele queria fazer. E, assim, o André era maravilhoso, porque todas as maluquices que eu pensava, o André topava. Tudo de mais louco que você pode imaginar, o André topava. Só que esse programa... Graças a Deus, André, graças a Deus. Mas o Gordo era tão louco que era um programa que ele queria fazer uma Xuxa ao avesso, entendeu? Então as crianças acho que eram espetadas. Era uma coisa bem gorda. Só que aí bem João Gordo mesmo. Aí a Astrid pegou ele e começou a fazer matéria no jornalismo e ele foi crescendo. E a outra que eu levei também, que trabalhou... Meu departamento tinha 6 pessoas, né? No auge. A gente era um departamento muito pequeno. Mas aí, no auge, eu contratei a Penélope Nova para o meu departamento. Só que a Penélope nasceu para ser artista. Porra louca. Ela nasceu com aquilo. E aí, um dia, a gente estava na Bahia, gravando o Luau.
falei, Penélope, você vai fazer teste para VJ. Não vou. Falei, vai. Não vou? Vai, você vai. E a gente começou, me lembro, no lobby do Hotel Rodrigo Carelli, fazendo umas brincadeiras. E o Paulinho também, eu não sei se você vai lembrar, o Primo Preto, que foi VJ do programa de rap. O Paulinho era meu estagiário, ele não era nem Primo Preto. E daí eu falei, Paulinho, vai fazer teste para... eu não quero aparecer. Eu falei, mas, meu amor, você precisa de grana. Aqui você ganha R$200. Lá você vai ganhar 201. Vai ser melhor para você. Então, eu sempre achava que as pessoas podiam evoluir, né? Então, a P virou e tá aí. Claro. Que eu saiba muito bem até querendo hoje, bem para os outros. Eu vou ter que acelerar, porque realmente, senão eu vou ficar sem falar coisa com você. Bom, definitivamente, o Acústico MTV é um projeto que mudou completamente a cena musical. Eu acho que o primeiro foi com o Gil, né? O primeiro Acústico MTV foi o Gil. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Barão. É que assim, as pessoas se confundem, porque foi bem no começo. E era uma série na MTV americana, né? Que nem todos os programas viravam discos. Então a gente queria começar uma série televisiva. Não era para virar tudo disco, entendeu? CD. Entendi. Então, era para ser um conteúdo para a programação. O primeiro piloto foi com o Marcelo Nova. Piloto. E ele sabia que era piloto, que era um teste, que talvez não fosse para o ar. E depois, valendo, a gente fez no mesmo dia Barão Vermelho e João Bosco. Olha. Depois a gente fez Legião Urbana. Mas tudo isso sem ser disco ainda, até então sem virar um Seal, CD. Eu sempre esqueço do Seal. Seal. Porque foi a Carol e a Débora que fizeram. Seal, Legião Urbana também foi Carol que negociou. Barão, todos esses foi Carol e Débora. A Débora, eu acho que só o Seal, o resto tudo foi Carol. E o Gil também foi Carol. E aí foi o Gil que o Sérgio Afonso, já na época, queria que chamasse Unplugged. Unplugged. Vamos dar um Ele queria a marca sotaque. gringa. E aí foi um pega para capar, porque os gringos não queriam que fosse Unplugged lá, porque não era o programa deles, né? Então, aqui foi Unplugged, no Brasil, e lá fora foi Acoustic. Então, foi o primeiro disco. E qual foi, na tua opinião, o primeiro acústico, o primeiro CD acústico que realmente ele bombou, arrebentou? Que arrebentou o acústico? Que botou o acústico lá no... Eu acho que foi o Gil mesmo. O Gil? Eu acho que foi o Gil. Vê se você não acha que foi esse aqui, que tem uma surpresinha para você. Vamos ver aqui, ó. E aí, pessoal, realmente o Titãs Acústico MTV, esse disco foi um divisor de águas na nossa carreira. Não só pela questão assim do grande sucesso comercial, que foi estrondoso e isso gerou, sabe, anos de shows, casas cheias. Foi dos acústicos MTV o que mais vendeu. Mas principalmente o que aconteceu foi que esse disco levou o nosso trabalho para um público que até então não se ligava no que a gente fazia. Até a gente fazer o acústico, a gente era uma banda de rock muito conhecida pela virulência, pela eletricidade, né? Pelos temas contestadores e tudo mais. Então muita gente conhecia a gente, via a gente de longe, mas não era atingida pela nossa música. Naquele formato acústico, e que a gente se dedicou muito para fazer uma coisa muito especial, diferente também dos acústicos que se faziam na época, isso levou a nossa música a um conhecimento de gente que não era especialmente ligada em rock e que pôde perceber exatamente o que as letras diziam e entender na profundidade o nosso trabalho. Então, até hoje a gente vive, né, reflexos daquele sucesso. Agora mesmo a gente está lançando um trabalho que celebra
os mais de 20 anos, né? 22 anos do acústico MTV, 23 vai fazer agora. Então, realmente é um trabalho muito importante na nossa carreira. Que coisa, que depoimento, hein, Ana? Você vê, vai ter até vão celebrar o lançamento do MTV Acústico que deu um outro espectro para o Titãs, né? Um novo tipo de fã que começou a curtir a banda. Não, é assim, o Titãs foi uma loucura realmente louca, mas o que fez o Titãs também querer... A gente ficou em negociação para o acústico dos Titãs, Felipe, acho que uns 2 anos. Porque o acústico do Gilberto Gil, ele abriu muitos precedentes também, porque na época a editora Abril entrou junto do projeto e para conseguir fazer aquilo, a gente fez muita permuta, a gente pegou muito dinheiro de permuta da Abril, então tinha páginas para anunciar na Veja, tinha uma campanha milionária em cima do acústico do Gil, um monte de coisa. Anos se passaram e isso foi recolhido. Abril não tinha mais. Aí eu vou esquecer, porque eu sou completamente gaga, mas assim, no começo, Abril era sócia majoritária, depois ficou meio a meio, então eles não quiseram botar mais, fazer essas perguntas, e as coisas iam mudando, business as usual, né? Então, quando começou a negociação do acústico dos Titãs, o Sérgio Afonso queria a mesma campanha de marketing, mesmo investimento, cara, a MTV Brasil nunca teve grana, a gente nunca teve dinheiro. Então, tinha editora Abril por trás, dependendo do projeto, e eles investiam essa mídia pesada que foi o Gil. No Titãs, eles não quiseram. Então, foi uma brigaiada. Quem diria, né? Nossa, depois era uma disputa no tapa. E outra, Ana, vocês... Cara, parecia que vocês acabaram com a guitarra. Porque eu vou te falar uma coisa muito a força do também. Acústico MTV parece que as guitarras sumiram do rádio. Era todo mundo querendo tocar chato, acústico. Cara, essa coisa de fórmula, sacou? Porque aí tem o negócio do ao vivo. Então, eu me lembro o Max Pierre me falando que o país que mais comprava ao vivo era o Brasil. É tipo live, né? Então, o brasileiro parece que não tem criatividade. Aí... live, então tudo é live, todos os discos têm que ser gravados ao vivo. E aí o acústico virou a salvação da carreira. E aí eu achava aquilo muito chato, sabe? O acústico era para ser isso, uma proposta de você pegar uma banda e botar ali e refazer o som, né? E aí exatamente. Tinha também aqueles caras que entravam para gravar, mas não queriam fazer acústico. Tinha uma guitarrinha aqui que eles queriam botar, tinha um não sei o quê, tinha sempre uma confusãozinha. Mas o Titãs, cara, foi punk. Foi muito punk. E a gravação foi mais punk ainda. E foi maravilhoso. Muita gente começou a colocar no acústico como uma estratégia de marketing para alavancar a carreira, para alguma coisa, está em baixa, vou subir. E, na verdade, tinha que ser algo para dar uma releitura da carreira mesmo, né? Tem um momento certo de se fazer isso. Eu lembro, eu tive um prazer maravilhoso. Mas eu vou te falar, o Titãs foi uma releitura, e isso foi muito legal. Mas depois que o Titãs fez o sucesso que fez, o que aconteceu? E isso foram os Titãs que inventaram. 4 músicas inéditas, 4 convidados especiais, aquela produção impecável do Liminha, né? Dos sopros, de tudo, né? Depois, todo mundo achava que aquilo era uma fórmula que tinha que seguir. E eu falava, você não precisa ter 4 convidados, 4 músicas inéditas. E, pelo amor de Deus, chega de sopro, chega de metal, chega de corda. E eu me lembro quando a gente foi fazer o Capital Inicial, eu falei isso para o João Augusto. Cara, muda, faz um acústico de uma banda de rock, porque ninguém aguenta mais as pessoas acharem que, sabe? E tudo bem. Eu tive o prazer de estar na gravação desse DVD Acústico MTV do Capital Inicial.
E aí vamos aproveitar que a gente está falando de Capital, tem mais um camarada aqui, vamos lá. Vamos ver quem é agora. Oi, Filipão, como é que você tá, cara? Tudo bom? Prazer em estar aí falando com você e com a minha querida Ana Butler, que você está entrevistando, né? Então eu vou perguntar um pouco para a Ana como é que foi para ela aquele disco histórico do Capital Inicial que a gente fez juntos. Foi nossa primeira parceria, grande parceria, eu na Abril Music e ela na MTV, que eram empresas do mesmo grupo. Essa foi a grande parceria. Tivemos outras também, né? Na Poligram e tal, mas essa é histórica. 8 singles, Ana, 8 singles. 8 singles, o disco de mais singles nesse país. Um beijo grande e me conta aí como é que foi o teu lado da história, porque o meu lado eu conheço. Beijo. Então tá contigo. Como é que foi o teu lado da história no Capital Inicial? Realmente foi um disco que, isso a gente não pode negar, né? Deu uma alavancada no Capital, os primeiros erros, várias músicas ali viraram grandes hits, quase que virou um disco do Michael Jackson. Tocaram muitas músicas daquele disco, né? Então teve uma importância fantástica. Que tem uma coisa... assim, quando uma gravadora propunha, alguém propunha um acústico, o meu pensamento era, a partir do momento que a MTV topa, a gente não é uma gravadora, a gente é uma emissora de televisão, né? De música, mas a partir do momento que a gente fala, ok, a gente deixa aquele artista fazer o que ele acha que é um passo importante para a carreira dele, que aquilo é o que ele gostaria de fazer. No caso do Capital, eu estava um pouco, eu acho que já cansada dessa forma, e eu acho que foi isso, entendeu? Eu me lembro dessa conversa na Abril Music com o Mainar, com o João Augusto, a Cris e o Zico, e eu me lembro de eu falar, ó, chega de sopro, chega de corda, chega de não sei o quê, faz um acústico... Acústico, cara. Não precisa ter muito. Tanto que quando eu vi o Marcelo Sussequindes no palco, coitado, que era o produtor, eu falei, não. Tem o Louro tocando, tem o Kiko, agora tem o Paqueta, tanta gente tocando. E o Kiko... Bom, eu vi o Kiko tocando. O Kiko é meu amigo, até amigo, companheiro, braço direito do Hospitais. Quando eu vi Primeiros Erros, eu chapei. E tem muito também do Rodrigo Carelli, que tinha vindo de um acústico da Cássia Eller. Não, mentira, não tinha. Foi o contrário. Esquece, a Cássia foi depois. Não. Foi depois. Foi o contrário, na verdade. O Capital, o Rodrigo, o Dinho estava muito inseguro. A banda era mais na boa, tranquila. Era uma coisa muito menor, né? Era uma banda que já não estava fazendo sucesso mais. Então, era uma coisa bem... Então, o Carelli, ele conseguiu fazer... Ele mudou até a ordem do setlist deles. O figurino foi todo nosso. Então, foi a primeira vez que a MTV meteu a mão... Entrou de cabeça, botou a mão em tudo. Mais do que a gente já tinha botado na vida. Foi o Capital Inicial. Tanto depois que era isso. A gente foi fazer a Cássia... E aí o Carelli achou que... Eu falei, não, peraí, uma coisa, outra coisa. Mas quem tomou conta do meu departamento foi a Penélope. Ela ia a todos os ensaios. Ela falou, você vai se surpreender, tá muito legal. Que bacana. A Cássia, que você comentou também, né? A Cássia sempre... Eu falando do rádio, assim, eu acho que ela... O rádio sempre teve uma dificuldade muito grande de entender a Cássia, porque ela tinha uma postura rock and roll, uma atitude de rock and roll, mas o disco, quando chegava no rádio, ele não tinha uma unidade, o disco inteiro. Ele era muito... né? Dava muitos tiros, assim, então acho que tinha uma dificuldade grande. Quando veio o acústico, eu acho que o acústico conseguiu fazer isso. Conseguiu ligar todos os pontos da Cássia e dar uma unidade para a obra dela. E foi o que foi um estouro e um fenômeno. Mais um, né? Mais um fenômeno. Esse da Cássia Eller também... A Cássia, assim, tem histórias e histórias. Os Titãs dá para ficar aqui um dia inteiro contando da gravação, de tudo, como foi, dos ensaios. O Capital também é isso, que foi
Tem os outros que foram mais calmos, né? Tem os engraçados, tem os astrais. O acústico do Lulu Santos, no Rio. Parecia, eu nunca tomei ácido, né? Mas a piada parecia que todo mundo tinha tomado um ácido, porque a coisa ela fluía, um astral absurdo. O Lulu estava maravilhoso. E eu me lembro que a Leninha Brandão era empresária dele, e o Lulu queria fazer no... É isso, artistas. Ele queria fazer no Pão de Açúcar, lá no Morro da Urca. E eu falei, Lulu, é um estúdio. Não interessa onde a gente está, sacou? Porque é um estúdio. A não ser que a gente fosse gravar do lado de fora, com a vista do rio, que não vai ser. Porque se chover, daí a gente pegou o bondinho e subiu. E a gente estava no restaurante, eu, Lulu e a Leninha, e de repente foi muito maravilhoso, porque veio uma nuvem, uma chuva. Aí ele desistiu de fazer e a gente foi pro... E o Lulu, eu imagino a dificuldade de se escolher um repertório para se fazer um acústico MTV do Lulu, porque cara, o que não falta ali é música. Falar, o Lulu, a única coisa foi essa, assim, minha única situação era que ele queria fazer essa história e eu consegui mostrar para ele que não precisava, né? A gente sofrer e correr risco no Morro da Urca, no Pão de Açúcar, se a gente acabar, porque se a melhor opção sempre foi um estúdio, né? Onde você não tem nenhum desse... E a gente gravava muita coisa no polo de cinema e vídeo, lá em Jacarepaguá. A gente gravou o Roberto Carlos lá, o Jorge Ben. O acústico proibidão é o chamado... O Roberto. Que na verdade... Essa outra história é muito legal. O Dodge me ligou e falou, vamos gravar um disco acústico? Falei, Dodge, não, a gente tem que ter um programa, o áudio do programa. Eu sei que não vai para o ar, mas tem que ter um programa, sacou? Não existe isso que vai fazer gravar um disco acústico. Grava o programa, vai que, né, um dia. E foi isso. A gente sabia que não ia para o ar, que ele tinha um contrato, mas aquele foi tipo... Broxante? Foi heavy metal, foi rock and roll. Broxante nada. O Roberto Carlos ele não é tudo. Não é apelidado rei à toa, ele é o rei. E ele que procurou a MTV, o Dodge que procurou a MTV. O Dodge que procurou a MTV. Você acha que eu acho... A gente sabia o tamaninho. Você acha que... é tipo... tá, o Roberto Carlos vai querer alguma coisa com a gente. Nunca, entendeu? Mas eu fiz várias reuniões com ele e eu vou te falar, teve um dia na casa dele, ele, o Rodrigo Carelli também, não sei quem. Aí ele entra, Ana, tudo bem? Você quer um... Eu nunca me esqueci, você quer um queijo quente? Você quer um suco de laranja? Aí daqui a pouco eu tinha que ir embora, ele me levava no táxi. Posso falar? Ana Butler, teve algum acústico que você quis fazer e não conseguiu? Que você... Tinha um que eu adoraria fazer. A gente fez um programinha com o Caetano chamado Balada MTV. O Caetano é uma pessoa que realmente move as estruturas, entendeu? Ele é o Caetano é acústico. Não, ele é elétrico também. O Caetano é tudo, né? O Caetano é vida, Caetano é gênio. É mais fácil você me perguntar se teve algum que eu não queria ter feito, que eu briguei, mas eu também não vou falar. Eu sou uma pessoa... Mamãe mandou ser educada. Temos mais um cidadão aqui que quer fazer uma perguntinha para você. Olha só, vamos ver. Fala, Filipão. Ana Butler é minha querida amiga. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você acredita que hoje em dia os videoclipes têm a mesma importância que tinham na época que você era a manda-chuva na MTV? Manda-chuva. Então, eu era manda-chuva para um certo público. Eu não era manda-chuva da MTV. Eu tinha outros 5 diretores ou 6. Eu nunca não tive chefe. Eu sempre tive chefe. Eu tive chefe, a Débora, a Carol, Marcelo Machado, a Fátima Ali, a Miriam Só Chaves, gente boa. Isso era uma família. Isso não era chefe. Janka, André Weisman, André Mantovani e, por último, o Zé Wilson. Foi para ele que eu pedi demissão. Foi para o Zé Wilson. Coitado.
Rick Bonadio, eu acho que o videoclipe tem sim. Eu acho que a grande bobagem da MTV foi achar que o videoclipe e a música não tinham mais importância. Claro que tem. Eu vejo meu filho, que tem 22 anos, eu vejo todo mundo vendo videoclipe. As pessoas assistem de outra maneira, assistem no YouTube. Sim. Sim, tem. Qualquer pessoa faça uma música, primeira coisa. Não existe hoje áudio sem vídeo. Acabou. Não tem. É verdade. Então, sim. Agora, se eu acho que a MTV do jeito que era... Não, acho que a gente tem mas eu acho que teria hoje um espaço para uma emissora de verdade só de música, não a Viacom, que é hoje, entendeu? Que é uma emissora com programas de comportamento, com pitadas musicais. Mas eu acho que sim, a gente teria espaço. Muito. Hoje seria o espaço da essência do início, do que foi por uma questão de momento, naquele momento com falta de conteúdo, mas num primeiro momento a MTV seria videoclipe mesmo, a essência. Hoje em dia, eu acho que clipe, muito programa de música, muita entrevista, muita história, documentários, música. Música e música. Por falar em música, vamos falar um pouquinho de VMB. Também tive... Putz, cara, eu devo ter ido nos 2. Eu não sei o que você estava fazendo lá, eu não sei quem te levou. Fui convidado, alguma gravadora, alguém, ou o pessoal lá de BH, não sei. Regulava convite, viu? Mas eu estava lá, olha, eu só não fui no Rock Go, mas é porque eu não tinha físico para estar lá, para jogar. Não, mas também não tinha, era muito longe, né, a gravação. As pessoas não iam assistir a gravação. O VMB, ele abriu uma luz assim para dar foco para os profissionais que trabalhavam com a matéria-prima da MTV, que era o clipe, né? A partir dali você começou a ver produtoras, editoras, né? Pessoa de arte, diretor de cena e tudo mais, e passou a ser uma grande corrida dos artistas para poder mandar o vídeo para a MTV, para chegar a tempo, para concorrer. Foi também um momento muito importante da MTV, o Video Music Awards, o Brasil, né? Nossa, VMB. Eu tô com uma cadela aqui deitada, chorando, você não acredita. Não tô ouvindo. Ela tá num choro aqui. Tadinha, bota ela pra cima. Depois eu mostro ela no final. Eu acho que 95 foi um ano muito importante, porque foi o primeiro Rock Go, o primeiro VMB e os 5 anos da MTV, que a gente fez uma festa e a gente fez... E eu odeio o Fernando Furtado até hoje. Eu sempre brigo com ele até hoje por conta dos 5 anos, que eu estava exausta. Eu queria morrer depois de um Rock Go e um VMB. E o André Weissman me mandou fazer uma festa. Acho que o André nunca foi um chefe bravo, mas eu falei, eu estou exausta, eu não quero pensar, não quero ver. Isso tem que ser uma puta festa. E o Skank estava bombado com Garota Nacional. Eu falei, Fernando, vamos fazer um show do Skank na festa? Não. Eu falei, como não? Ah, não, eles estão aparecendo muito, eles estão muito na mídia, tem que dar um tempo. Eu falei, não faz isso comigo, eu tô te pedindo, por favor, Puta que pariu, Fernando Furtado, juro por Deus. Eu odeio ele até hoje, eu sempre falo pra ele. Mas daí é por isso, né? Da diversidade sai uma grande amizade. Eu fiz uma jam session que foi super bacana. E botei uma banda nova que eu tinha visto numa matéria da MTV que eu tinha adorado para abrir, que era o Rapa. Ó! E daí tá de bom tamanho também. Tudo passando fome, de van. E eu fiquei muito amiga do Marcelo Yuca, que foi meu amigo até o final, né? Muito amiga, meu querido amigo. Aqui, então vamos aproveitar. Você reclama com ele, fala direto com ele. Meia. Chato. Não, fala com o chefe, pô. Samuel? Olha aí. Opa! Filipão! Ana! Que legal! Estamos acompanhando aqui. Ó, tem que lembrar para vocês que só uma coisinha. Sábado tem live, né? No meu canal do YouTube, sábado agora,
às 17 horas, eu e o Juliano, fazer um som lá com uma banda muito legal aqui de BH. E a Ana tá respondendo as perguntas aí. A minha pergunta é, se a Ana acha, Ana, você acha que a música brasileira, a música jovem brasileira, tem alguma chance de nos próximos anos aí retomar o formato que tinha nos anos 80, 90, 2000, o pop rock e tal, como era? Como você vê o futuro da música jovem no Brasil? É isso aí, mais ou menos. Tá bom, Ju, essa pergunta? Tá ótimo, tá ótimo. Beijo, nega. Beijo, Filipão. Beijo, todo mundo aí. Nossa, aqui é tudo ao vivo, tudo em tempo real. Eu tô com um ponto aqui, Juliano é meu sobrinho amado. Meu apelido para ele é Gengis Khan, que eu chamo. Gengis Khan. Maravilhoso. Um menino. Pro Samuel, fala, Gengis, tá bem? Gengis está dando trabalho. Eu acho que as coisas nunca voltam a ser. A gente pega o passado, né, o que foi importante, e a gente recicla, a gente aprende, né, e a gente faz os formatos do futuro. Esse negócio da gente ficar saudosista é muito chato, né? Eu tenho... Infelizmente mas eu sou também. Eu tenho uma família canceriana e é tudo saudosista. Que quando a gente passava no Jardim Botânico. E essa coisa da MTV, se deixar, a gente morre, cara. Porque foi um sonho, né? A MTV... E eu não tô falando porque eu trabalhei lá. A gente era muita loucura, Felipe, comparado com o que a vida é hoje, entendeu? Era muito livre, a gente podia fazer o que a gente queria. Era muita paixão e realização. Você tinha a oportunidade de experimentar, né? Cara, eu quero tentar, vou fazer isso, né? Hoje é tudo tão muito nova. Hoje é tudo muito burocrático, Ana. Hoje tudo tem pesquisa, tem métrica, tem um técnico de números. Então, a gente tinha RH, só que eu me lembro que eu contratava quem eu queria, da maneira que eu queria, a entrevista era do jeito que eu queria. Eu me lembro quando baixou a lei que não podia fumar mais dentro, eu falei, essa sala é minha, eu vou fumar se eu quiser, os artistas fumam. Eu me lembro uma briga que eu tive com o André Mantovani, genial. Tinha um 9º andar na MTV e o teto ele era de vidro. E a gente toda segunda-feira fazia uma reunião. Eu não era nem diretora ainda, e ele era gerente financeiro. E aí, acho que era Fátima, sei lá. Aí ia um monte de gente para saber das coisas. E aí um dia o André tá anotando, aí ele olha assim e fala, e não pode fumar maconha aqui em cima. E eu olhei e falei, e vai fumar maconha onde então, esse povo que chega aqui? O que eu vou fazer com os caras? Não corta o barato, não. Então, era uma turma toda, muita gente de faculdade, muita gente saindo de faculdade, todo mundo, muita idade. Aí tinha os cabeças, que eram os caras, o Zeca Camargo, o Tite, né? Mas quem fazia a massa era muito inexperiente. Eu sempre falo, é minha faculdade, meu doutorado e meu PhD, é minha vida, né? E 18 anos, eu casei, eu separei, eu namorei, eu tive filho. Então, assim, se quiser, dá para sentar e dá para chorar. E falar de como era maravilhoso, tudo que a gente fez e que a gente não sabia que a gente estava fazendo e não tinha noção, e todos os perrengues. E eu tenho uma dificuldade... Eu sempre fui meio anárquica, sabe? Desde que eu não sabia o que era ser anárquica. O rock, né? O rock é anárquico, né? Por essência. Eu sempre fui, né? Felipe, desde que eu me conheço por pequenininha, sabe? Na escola, aquela pessoa que faz bagunça e junta todo mundo e não sei o quê, mas não de uma maneira... Hoje eu sou uma pessoa mais política, porque eu acho que a gente precisa ser mais político na vida. Você precisa tomar lados, você precisa falar. Quem tem voz e quem tem abertura e tem gente prestando atenção, acho legal você falar. Acho que muita gente ouve. Tem muita gente... Falar e ouvir. Perfeito. Falar e ouvir. Eu estava lendo uma frase da Ruth, da RBD, que morreu agora, né? Que ela fala, você tem que escolher uma causa, mas você tem que trazer as pessoas para dentro dessa causa de uma maneira suave também, né? A MTV
eu sempre fui. Então, a MTV era perfeito, porque, além de tudo, eu tive chefes que achavam que o que eu fazia era incrível, que estava bom, mesmo cada um de um jeito, entendeu? O André Weissman dizendo que eu era um gênio, o André Mantovani brigando comigo, perguntando se se eu queria fazer um acústico da Cássia Eller, se ela era minha namorada, eu falando que sim. O Janka junto comigo, Janka, a gente tem que ir para o Rio essa semana fazer reunião em gravadora. Tá bom? Vamos fazer reunião em gravadora. Isso tem que ir para um livro. Essa história tem que ser contada. Ó, essa live aqui vai acabar virando ping-pong, porque nós estamos com o tempo voando. Olha aí o querido aí, ó, falando dele hoje 2 vezes. Oi, Ana. Oi, Filipão. Bom saber que você está por aí com o Filipão, Ana. Faz tempo que a gente não se vê. Eu espero que vocês todos estejam bem. Queria fazer uma pergunta para a Ana. Apesar dela ser de uma geração muito mais nova do que a minha, a gente viveu uma época onde o rock, especialmente, e o pop eram nitidamente contestatórios, tinham vieses políticos, sociais, muito mais intensos do que a música tem hoje em dia. Eu queria saber da Ana qual é a visão dela sobre isso, por que a música hoje é muito mais erotizada do que era no passado e aonde ela acha que isso vai nos levar. Tá bom? Um beijo, Ana. Muito bom falar contigo. Um abraço, Filipão. Meu querido Sérgio Afonso. O que ele perguntou? Por que a música eu acho que é mais erotizada, que eu entendi. Porque primeiro era politizada, depois erotizada. Virou erotizada, talvez. Onde é que nós vamos parar? Cara, eu sou mais nova do que o Sérgio, mas eu também é difícil. Você vai envelhecendo e tem certas coisas que você não vai acompanhando. Eu tento acompanhar, porque eu tenho uma cabeça pensante dentro de casa, muito pensante e muito importante para mim também. Eu vejo as coisas que ele ouve. Meu filho é outro mundo do meu. Ele é do rap, do hip hop, das músicas que eu não consigo nem entender as letras, entendeu? Por que é mais erotizada? Eu acho que tem um componente, infelizmente, também de tudo na vida, que é o capital, é a grana, né? Que mexe e move. Então, talvez a gente já tenha explorado muita coisa e tenha entendido, acho que isso vende, que é uma coisa... Bom, é a pergunta de $1 milhão também, né? Saber. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem... Talvez um pouco rede social na história, não sei, a imagem. Eu fico vendo um monte de cantora que eu acho incrível e que não se erotiza, sacou? Que não precisa disso para mostrar o talento. E eu fico vendo outras cantoras que eu acho legais também, importantes, mas que fazem coisas que eu olho e falo, mas não entendi não por quê. Precisa. Não, eu não vou nem falar não precisava, porque quem sou eu? Mas assim, eu, Ana, uma senhorinha, não entendo, entendeu? Aonde ela Fora de quer contexto. chegar. Não. Se alguém me explicar, se eu sentar, por exemplo, eu me lembro, uma vez sentada, eu estava jantando na casa do Caetano, eu tinha uma dúvida, assim, quando eu penso em coisas muito sérias e existenciais, eu acho que assim, Caetano vai ter resposta, sabe? Então porque ele é uma pessoa que olha as coisas de um outro ponto de vista, que é acima. E às vezes você não consegue enxergar. Que eu estou falando super modestamente e honestamente, eu não alcanço, entendeu? Então, para quê esse negócio de ficar mostrando a bunda o tempo inteiro e mostrando o que... E para mim, não sei, eu tenho que perguntar para o Tomás o que ele acha, o que isso significa. Se isso também é uma maneira de protestar, né? É uma politização. Por falar em protesto, tem um grande amigo que ele protesta. Ele fala que o Skank é protegido, que, na verdade, o maior campeão de rock go foi a banda dele. Ele está aí para fazer uma Peraí, uma que perguntinha. O maior campeão foi a banda dele? Não sei. Quem é agora, gente? Fala, Filipão. Fala aí, Ana. Tudo certo? Ana, quero saber de você o que você acha dessa nova ou atual, entre aspas, MTV. E o que mais você sente falta da MTV de verdade. Um beijão para vocês aí. Valeu.
Você entendeu? Entendi, porque toda vez que eu encontrei com ele não faz muito tempo, ele me abraçou, me beijou, me agarrou e falou: eu vou pegar alguém muito rico e a gente vai fazer uma MTV como era antes e você vai ser a presidente. Não sei ele fala a MTV de verdade. Cara, eu trabalhei na Viacom, né? 1 ano e meio. Eu fui convidada lá na inauguração e eu me lembro que a Cris Lobo falou: vai aprender, vai ver como é que é esse novo modelo de televisão a cabo, né? De programadora, porque a MTV Brasil era uma produtora, né? A gente produzia. A Viacom é uma programadora. Eles recebem as coisas e programam, não tem nada ao vivo, tudo demora dias, e eles têm a obrigação de fazer 30% da programação brasileira. Foi o pior momento da minha vida, assim. É horrível. Se tivessem me chamado, se aquilo fosse tivesse outro nome, livro, TV, ok, vamos lá, tá tudo bem, a gente trabalha no que for, mas não é MTV, não é Music Television, é outra coisa, né? É outra história. Nosso tempo acabando, eu quero falar dos teus projetos, eu vou pular a Viacom, você já falou, eu quero que você fale dos seus projetos que você está hoje engajada, por exemplo, hospitais, se falasse um pouco desse projeto para a gente, o que é, como de que forma que ele funciona, eu queria que você falasse um pouco para a gente desse projeto. Eu acho que a gente tem 3 minutos, né? Vai dar tempo? Hospitais começou 4 anos e meio. China, Duda, Martim, Coruja, Pelotas. Minha mãe hospitalizada, 2 meses. Eu querendo fazer um evento no hospital para agradecer a equipe, os médicos, enfermeiros. Conseguimos, com o médico da mamãe, um espaço, ensaiamos. 3 violões, China cantando, Roberto Carlos, que é o amor da vida da minha mãe, aquele povo todo lá. Não sei se o povo que assistiu gostou. A gente saiu em êxtase, sentou no primeiro boteco da esquina, na Peixoto, bem pé sujo, como a gente gosta. E a gente falou: isso vai virar um projeto, a gente vai levar esse projeto para frente. Aí Duda falava: não vai conseguir, você não vai fazer. Eu falei: você não sabe quem eu sou, vou fazer o Rock Go, meu filho. Eu boto vocês tudo na linha. Eu fazia o Rock Go. Eurica Miranda, como dizia Tony Platão. Então, Eurica Miranda. Então, hoje a gente é um grupo no WhatsApp, 50 pessoas, um monte de gente incrível. Aí pintam shows, eu entro no WhatsApp e falo: vamos lá, seus malas, quem vai fazer o show quarta-feira no ICESP? Aí você não responde em 10 segundos: seus bandos de preguiçosos, mala, quem vai fazer? Que maravilha, que maravilha. Rapaziada, então pode seguir. Teve um festival agora recente, né? O Hospifest. Muita gente bacana participou. Foi. O pessoal quiser conhecer melhor, Instagram, YouTube. _Pitais. A gente é bagunçado, a gente perde Instagram, mas a gente é do bem, a gente dá boas dicas. Esperamos fazer uma outra live agora para outra entidade no fim do ano. Essa live foi incrível, acho que teve 5.500 visualizações. Os vídeos mais lindos do mundo, Samuel mandou. Eu não sei porque que eu não pedi para o Gengis mandar também, mas da próxima ele manda também. Muito bem. Eu tenho que botar essa pessoa aqui, porque essa pessoa é o motivo da gente estar falando aqui hoje. Né? Então, isso, é o meu querido. Oi, Ana. Oi, Felipão. Ana, feliz aniversário, atrasado. Dia 13 foi logo agora. Feliz aniversário, tudo de bom pra você hoje e sempre. Você é top, você é foda, você pensa no próximo. Você é tudo de bom. Bom, Felipão pediu pra eu fazer uma pergunta pra ti. Nesse momento, o que eu tenho mais dúvida é: o que será do show business? Quando será essa volta? O que você acredita? Como vai ser essa volta? Quando? O que vai tornar possível essa volta? Porque nós, que dependemos dos shows, dos eventos, estamos aí, largados há 6 meses, sem renda e sem ser lembrado, né? Tipo, ninguém lembra que a gente existe. Na hora de ir no showzinho é bom, mas, tipo, esqueceu que a gente existe. Bom, e vai acabar. Ele ia fazer a pergunta de como é que volta a cena. Depois a gente vê.
Meu amor, Obrigada, muito obrigado. Filipão, delícia, foi maravilhoso conversar com você. Muito obrigado por tudo que você fez pela música e na vida de várias pessoas. Um beijo. Tamo junto.